Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 18 de março de 2022 e a entrevista completa está no canal youtube.com/papo de veterinária. Nossa convidada, Monalisa Cadori, é médica veterinária graduada na UDESC, em Santa Catarina. Ela fez mestrado na mesma instituição e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem também experiência internacional na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. A área de atuação dela é neurocirurgia e cirurgia ortopédica, e ela nos conta como moldou sua carreira para chegar até essas áreas de especialização. Se você quer saber mais sobre essas áreas, não deixe de acompanhar o papo de hoje. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Obrigada pela sua oportunidade. Eu queria começar te perguntando como foi a sua opção pelo curso de medicina veterinária? Era aquele sonho de criança, né, que é o relato mais comum que a gente tem, assim? Ou aconteceu algum evento específico que te fez escolher essa carreira? Quando eu era pequena, realmente eu gostava muito de animal. Assim, tipo, se eu via a minha mãe que dizia, né, se eu via um ratinho que estivesse, sei lá, morrendo ali por uma ratoeira, eu estava chorando, querendo fazer alguma coisa para salvar o rato. Era nesse sentido, assim. Que a gente morava no interior, né, no meio do mato, isso era comum. Eu realmente sempre gostei muito de animais, né? Meus amiguinhos sempre foi o cachorro, sempre foi o jeguezinho, que meu pai chamava de jegue pônei. Então, sempre foi. Mas, quando eu pensei na profissão, eu tinha uma paixão muito grande por teatro. Então, eu sempre participei, né, no colégio. E aí, quando eu peguei para... Apesar que, né, meu pai dizia, não, faça, né? Ele sempre deixou livre, mas ele faça uma faculdade, assim, que seja mais segura, meu pai dizia. E aí, quando eu peguei, né, o da UDESC, lá que tinha teatro, né, que era no meu estado, naquele edital, não tinha, porque era no final do ano, né, o vestibular, e não tinha teatro. E eu pensei, ai, já paguei a inscrição. Aí eu vi lá que tinha veterinário, e pensei, gente, eu sempre gostei de animal. Aí eu fiz o vestibular e me apaixonei. Aí já, logo no segundo ciclo, no segundo semestre, estagiando no hospital, eu já percebi que eu tinha encontrado, né, a área assim que me brilhava os olhos. E aí eu estava segura que realmente, né, foi aquilo ali. Mas foi mais um estalo assim, eu acho que meio que do destino na época do vestibular. Então, você conseguiu encontrar uma área que você gostasse, que você quisesse de fato atuar logo no início do curso? Porque às vezes a gente tem alunos que ficam bem perdidos, assim, entram com a expectativa de uma área e aí começam a vivenciar aquilo, veem que não é bem, né, o que eles tinham pensado, e aí eles vão começar a experimentar outras, às vezes só no final do curso a pessoa, nossa, nem sabia que tinha essa possibilidade aqui, e agora que eu apaixonei, sei lá, por alimentos, né, como é que eu faço para me inserir no mercado? Então, para você foi logo no comecinho do curso que isso aconteceu? Foi, Thaís, mas eu digo que eu acho que eu tive sorte, assim, de ter oportunidade de no estágio, né, me deixarem observar, porque foi bem cedo, né, normalmente a gente não tem esse acesso à parte cirúrgica antes lá do quarto, quinto ciclo. Então, como assim, eu era muito empolgada e eu fazia, acho que amizade fácil, então eu consegui ter essa oportunidade antes e logo me identificar. No entanto, eu acho que uma coisa que tu comentou aí que eu acho que é bem importante que eu percebo, muitas vezes a gente na graduação, a gente conversa pouco sobre a profissão e tanto com os profissionais, né, e às vezes até com os professores, e a gente cria algumas, eu não diria ilusões, né, mas às vezes até a parte de informação mesmo, né, sobre uma determinada área ou sobre o trajeto, né, para percorrer naquela área, ele acaba sendo, na nossa cabeça, a gente cria, né, uma ideia e às vezes ela não é muito específica para aquela área. Então, eu percebi que por mais que eu tinha, né, essa noção de que eu gostei dessa área no início, eu não tinha a noção real do que ela exigia, né, de como, e claro que da época que eu me formei, né, que eu me formei em 2006,
Até agora mudou bastante, mudou para melhor, né? A área de cirurgia, assim, as possibilidades de formação. Então, eu vejo que naquela época eu teria me beneficiado, né, de ter conversado mais, de ter olhado com ter discutido mais, né, sobre tanto essa área assim em relação à formação, como, né, o que é realmente um cirurgião, como é que a gente se torna um bom cirurgião, porque eu acho que até eu perceber algumas coisas, eu podia ter já começado antes, assim, né, eu diria. E eu acho que essa tua colocação foi bem interessante mesmo, porque às vezes a gente demora, né, e às vezes só depois da faculdade a gente descobre aquela área maravilhosa que tinha, né, que a gente se identifica e a gente não percebeu, né, antes. Mas bem, nunca é tarde, né? Sempre existe a oportunidade de chegar, né, no ponto que a gente deseja. Mas você falou uma questão interessante, que eu acho que é a característica pessoal, que às vezes é um fator que determina quais oportunidades você consegue ter, e às vezes um colega que pode ter aquele mesmo desejo não tem aquele acesso, né? Então, essa questão de comunicação, de você mostrar interesse, de você, além de mostrar interesse, quando você está no ambiente, você agregar, também é muito importante. Porque às vezes a gente tem aquele aluno que é super empolgado, mas assim, a pessoa chega no ambiente e perturba, né? Então, aquela empolgação às Thaís, vezes atrapalha a dinâmica do trabalho. E aí a gente tem é, pessoas que têm o perfil que encaixa bem com os setores, né, ou com as áreas específicas, e que acaba abrindo portas. Então, é uma questão, essa questão de relacionamento interpessoal, é bacana que os alunos comecem a ter essa visão, né, essa ideia do que é. E outro ponto que você falou que eu achei bem importante também é essa questão deles, às vezes, não conversarem com os próprios professores, né, ou com profissionais da área, para saber, porque a parte que encanta já é uma conexão imediata, né? Você olha aquilo e fala, nossa, eu quero botar a exato. mão, eu quero fazer isso aqui. Agora, os tropeços, né, as dificuldades, são coisas que nem todo mundo deixa claro, né? Aquele mega outro profissional vai fazer uma palestra falando que é maravilhoso, ele não vai fazer uma palestra falando, olha, gente, meu Deus, você não sabe minha rotina, estou muito cansado, não aguento mais, preciso de férias. Então, assim, Verdade. cria uma certa ilusão, né? Isso reforça um pouco uma ilusão de que É. você vai se formar naquela área, vai trabalhar loucamente naquilo ali, e vai ser tudo, né, estrelas e purpurinas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, são questões que é bacana a gente chamar a atenção do pessoal. É muito interessante isso, porque a gente geralmente, né, faz aquele desabafo com os amigos, né? A gente não vai fazer realmente, às vezes, com os colegas, né, que a gente não tem intimidade, como tu falou mesmo, com os próprios alunos, né? Se eles não vierem perguntar, ou se o estudante, né, não for atrás de falar com profissionais da área, às vezes ele pode realmente ter uma visão bem diferente, né, do que é realmente aquela área, porque ele só pega os comentários bons, né? Ele só tem aquela ideia boa e não entende o sacrifício que está por trás, como qualquer área, né? Não, eu acho que não existe nenhuma área que tu busque ser um profissional bom que tu não vai ter ali teus sacrifícios, tuas escolhas, né? Então, realmente, eu acho que isso aí faz todo sentido. E tu comentaste também essa questão da comunicação. Eu acho que é uma habilidade que a gente precisa tem gente que já vem mais nato, eu acho, né, consegue, e outras vezes a gente vai desenvolvendo, né, principalmente por observação. Eu acho que quando a gente observa o ambiente e parte do pressuposto, como eu vou ser útil também, como é que eu vou estar aqui, né, como tu falou, poxa, e não vou estar atrapalhando, vou estar simplesmente, vou estar ajudando, né, então, e eu sempre realmente tive muito isso, podia ser abrindo uma lâmina, né, de bisturi, podia ser limpando o chão no final da cirurgia, podia ser segurando o animal enquanto o veterinário fosse buscar alguma coisa. Então, e principalmente com esse olhar de não esperar o outro pedir. Então, assim, porque às vezes a pessoa não pede, a pessoa está tão ali que para ela pedir, ela vai ter que levar mais tempo, né? Então, isso em estágio, e colegas mesmo, depois de formada, eu estou ali, eu penso, poxa, como é que eu posso facilitar a vida dessa minha equipe, né? Sendo ela na graduação ou em qualquer momento, como é que eu posso melhorar aqui para todo mundo? E eu acho que estar atento ao que a gente está fazendo facilita muito isso, porque eu já vou com aquele pressuposto, beleza, qual é o próximo passo? Como é que eu torno isso aqui melhor? E é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, né? Que eu percebo que hoje, na minha época, a gente tinha essa questão do celular, né? Tipo,
Foi no mestrado eu comecei a ter celular. Quanto mais esses smartphones que pegam internet. A internet, na minha época da faculdade, quem tinha ligada no telefone, na rede telefônica, era rico, porque não era, né, não é como é hoje. Então, é muito fácil de se distrair hoje. Realmente, essa comunicação, ela depende de algumas percepções, né, do ambiente e de uma vontade realmente lutar contra essas distrações e focar no objetivo, né? Então, acho que, independentemente da área, aproveitar essa oportunidade não só para ajudar, mas também para aprender. Então, e eu sempre tive isso muito comigo. Eu sempre pensava, hoje, o que que eu aprendi? Hoje eu vou aprender alguma coisa de novo. Então, se eu já estava vendo coisas repetidas, eu pensava, não, mas eu quero aprender alguma coisa de novo. Nem que seja no final, né, daquele momento, quando a pessoa já, né, o profissional já saiu daquela parte né, de estar concentrado, eu perguntava alguma coisa que eu sabia, né, que eu não sabia, eu não tinha entendido, porque eu queria sair dali com algo novo. E eu tinha, inclusive, né, meus caderninhos, o que que eu aprendi hoje de novo, para eu não esquecer, para eu estudar depois. Então, eu acho que realmente tem a parte de a gente ter essa habilidade, mas tem também a capacidade, a gente tem a capacidade de desenvolvê-la, né? É só que eu acho que é querer e observar. E aí, pensando nas oportunidades que a gente tem para desenvolver habilidades, né? Vamos falar especificamente da cirurgia. Ao longo da graduação, o que que você considera que foi bacana você ter como experiência? Quais são aquelas que talvez, né, não tivessem um impacto tão grande assim? Como é que foram as suas escolhas para conseguir vivenciar mais essa área durante a graduação? Thaís, eu busquei, né, quando eu descobri, assim, né, que me encheu os olhos a cirurgia, eu abri o leque e disse, beleza, sendo cirurgia eu não vou, eu vou tentar tá sempre presente. Então, muitas vezes, por exemplo, final de semana, ou quando tinha um professor ou um veterinário que ia fazer um atendimento, podia ser em grandes animais, podia ser em ruminantes, eu ia junto porque eu queria ir aprendendo, né? Eu acho que essa vivência na prática, ela é muito importante. Então, eu acho que isso me ajudou, porque muitas coisas, às vezes, que eu via em grandes, já me ajudava a raciocinar, por exemplo, para pequenos, né? E na época eu não tinha definido se era com pequenos ou grandes que eu gostaria eu só me encantei realmente por aquele corte, né, e costura ali, o incisar e suturar, e a habilidade realmente, né, a possibilidade de melhorar a vida do animal né, com essa parte. E eu acho que essa questão, então, de aproveitar muito a parte prática, mas eu vou juntar aqui também o que eu fui percebendo depois no doutorado, que eu acho que faltou na minha graduação, então eu acho que é legal eu colocar que, tipo, se eu tivesse feito isso possivelmente na graduação, eu acho que eu teria já chegado no doutorado, por exemplo, já diferente, que é a parte do estudo teórico. Eu não tinha a rotina de estudar pela literatura de referência. Eu passei a graduação muito ainda com aquela questão, o professor cobra a apostila, o professor cobra o xerox, o professor cobra o slide. Eu era muito imatura nesse sentido. E aí vem de novo aquela questão de a gente conversar pouco com os professores, né? Eu estou tirando nota boa, então deve, né? Não sou a pior aluna da turma, tá tudo certo. E, na verdade, não, né? Porque a gente, numa aula teórica, ou mesmo na prática, a gente acredita que entendeu, mas tem muita percepção do momento e muitas vezes o cérebro ele está prestando atenção às vezes num movimento e não está prestando em outro. Então, em cirurgia tem muito disso. São muitos fatores juntos. Então, quando a gente está observando ou até ouvindo uma palestra sobre cirurgia, é um fator que a gente consegue prestar atenção. E na cirurgia é muita coisa ao mesmo, tipo, que está ali em movimento, que a gente tem que perceber ao mesmo tempo, que a gente tem que raciocinar ao mesmo tempo. E isso a gente só consegue parar e observar esses fatores, tá, quando a gente está lendo uma boa literatura. Porque daí, naquele autor, né, que ele já está há anos de experiência, ele coloca, cuide com isso, observe aquilo, evite aquele outro. E, geralmente, quando ele explica, a gente acaba gravando. Então, só que eu fui perceber isso mais no doutorado, né? Porque eu tive na graduação também tive ótimos professores, mas eu não tive aquela iniciativa de ir além, né? Eu gostava da área, achava que entendia tudo, e essa é a questão, né? Quando a gente sabe pouco, a gente acha que entende tudo, porque a gente sabe tão pouco. Aí depois, no doutorado, quando eu tive uns apertos assim, como? Por que isso? Começava a me perguntar os porquês, e aí eu via que estava faltando realmente um fundamento. E aí mudou bastante a minha carreira, eu diria,
Porque mesmo na graduação, e entre graduação, mestrado e antes do doutorado, eu fiz uns estágios muito bons, né? Eu diria assim que eu tive oportunidades ímpares em termos, né, dos colegas, em termos na época, o que era que a cirurgia, né, no Brasil, que a gente não tinha tomografia, ressonância, então era bem mais limitado na época. Então eu pude ir para fora e ter oportunidade lá fora. Só que, de novo, eu teria aproveitado muito mais se eu tivesse a consciência de que o estudo, ele não consegue ser substituído por nada, né? Ele realmente precisa ser um estudo com bastante atenção. Então, acho que para buscar a carreira de cirurgia, acredito que outros também, mas na cirurgia, isso faz toda a diferença, né? E, inclusive, já na época do doutorado e hoje, qualquer cirurgia, qualquer dúvida que eu tenha, ela não vai só para o livro de cirurgia, entende, Thaís? Ela vai muito para o livro de anatomia, ela vai muito para o livro de diagnóstico por imagem. Eu digo livro porque geralmente é a literatura básica. Depois a gente sempre passa, né, para artigos atuais, né, para atualizar, às vezes, né, aquela edição do livro que não está, né, no seu formato, né, já passou alguns anos, mas a gente, pensando no grosso, no fundamento, então, seja na histologia, seja na fisiologia, na anatomia, no diagnóstico por imagem, na própria clínica, né? Não tem como um cirurgião ser um bom cirurgião se ele não for um bom clínico, entende? É natural que às vezes a gente pense, poxa, mas eu não sei tanta coisa de clínica, assim, né? De outras, porque a gente foca muito na cirurgia, mas é preciso, todo paciente, eu abrir o leque e pensar, beleza, além da cirurgia, o que esse paciente tem? Né? Não é o fígado, não é o fêmur, é o paciente. E isso exige da gente bastante estudo e um estudo muito consciente de que o resultado daquele procedimento ele vai sim depender da percepção que eu tenho do paciente como um todo. E isso exige muita dedicação, muito estudo. Eu acho que isso, assim, quando eu percebi isso, mudou muito, eu diria, o meu caminhar na cirurgia. Também a parte, no doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar muito com os cadáveres, né, da patologia. Então, eu vivia lá na patologia, esperando a aula da graduação terminar, para pegar qualquer peça ali, que eram as cirurgias que ia ter, né, na semana, para estudar anatomia, para eu estudar o acesso. Então, às vezes, eles me davam só a cabeça, sem a língua, sem nada. Não, eu só quero o conduto auditivo. Não, hoje eu só quero só o fêmur mesmo, me dá aí, ó. Entende? Então, às vezes, eu ia dizer, professor, se puder só guardar isso daqui. Então, eu acho que isso também ajudou bastante, né, na minha carreira, essa questão aproveitar, né, essas partes práticas, estudar e também treinar com o material que estava disponível no momento. Eu acho que é bem bacana porque, assim, o aluno, às vezes, ele tem tanta sede, né, de ir ao pote ali, e principalmente a cirurgia, que é uma cadeira, né, que é muito prática, né, de botar a mão, e aí rola uma certa frustração, porque a maioria dos alunos consegue assistir, mas não consegue botar a mão para fazer, e às vezes eles não têm essa percepção de toda a base que é necessária, tá bem sólida, para poder se desenvolver e ter a habilidade de ser um bom cirurgião. E da oportunidade de treinar em cadáver, de ir na patologia pegar peça, que são questões que, às vezes, assim, a gente, durante a graduação, né, você vai treinar sutura em bastidor, em tecido, em esponja, né, sei lá, numa coxa de frango. Hoje em dia a carne está tão cara que eu acho que ninguém usa mais um pedaço de carne, nada que seja comestível para Manga, às vezes eu faço treinar, com manga, com os né? alunos. Manga está um pouco mais barata, assim. Mas é bem importante, né? Porque é interessante isso. Quanto mais a gente estuda e mais a gente caminha, mais a gente percebe o quão pouco a gente sabe. E aí você fala, gente, eu foquei muito por exemplo, no meu caso, né? Foquei muito na clínica de grandes, mas, poxa, tem a nutrição, tem a cirurgia, tem a reprodução. E aí você vai vendo toda aquela gama, né? A etologia. Aí você fala, gente, é muita coisa, né? E às vezes a gente, como professor, ainda tem uma certa vantagem de poder focar mais especificamente numa cadeira, e chega um momento da carreira que a gente tem mais liberdade. Hoje em dia eu me sinto à vontade para fazer isso com os alunos. É muito como eles virem me perguntar coisas de reprodução. Eu falo, gente, eu não trabalho com reprodução, eu não tenho vivência com reprodução, eu não sou a melhor pessoa para você perguntar sobre isso. Então, assim, tem o professor da cadeira na instituição, vai e conversa com ele, porque eu não tenho essa É uma vivência. E vantagem. para eu ficar dando pitaco numa coisa que eu não trabalho, né? Acaba, de repente, eu falo uma besteira lá, ó, que vergonha, né?
E acaba, às vezes, o aluno absorvendo aquela coisa, não, a professora falou, então ela É sabe, né? verdade. Então, é complicado É, isso aí. E, principalmente no começo de carreira, é mais difícil a gente ter. Não é uma questão de falta de humildade, eu acho que é muito uma insegurança de admitir as coisas que a gente não sabe para os outros. Para mim, eu admiti o tempo inteiro. Gente, eu não sei isso, meu Deus, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver mais, eu tenho que correr mais atrás. Mas para você virar para um aluno, né, que te faz uma pergunta e falar assim, eu não sei, não tenho a menor ideia, não sei nem o que você está falando, é complicado, né? não, faz- Então, hoje eu consigo dizer que eu não sei. Na época, como eu te falei, eu acho que eu sabia tão pouco que eu não percebia, entende? Que eu não sabia nem o básico, né? Como tu falou assim, nossa, às vezes fica, vai com sede ao pote, mas foca no básico. Tenha certeza que você sabe o básico, que eu sei, achando que eu sabia. E eu fui descobrir que nem os fundamentos eu sabia. Eu tinha facilidade, porque era nato, eu gostava daquilo ali. Então, para mim, era muito fácil entender, né, o que eu estava vendo. Mas, justamente, eu tinha um falso entendimento. Né? Eu achava que eu estava entendendo, mas não era, eu não tinha nem 10% do entendimento que eu deveria ter. Entende? Então, eu acho que na graduação é muito importante ter essa. É como tu falou, não é nem humildade, né? Mas perceber que não, eu tenho essa sensação que eu estou entendendo porque é isso que eu estou vendo aqui. Mas eu tenho que estudar porque eu sei que, tipo, né, eu vou precisar ir além do que eu estou vendo. sim, com certeza. E aí, pensando no direcionamento para a cirurgia ortopédica e para a parte de neuro, em que momento isso surgiu? Você focou primeiro numa formação mais ampla, né, na cirurgia? Porque a gente sabe que dentro de cada área tem as preferências, né? Então, quando eu conversei com a Camila, que trabalha com oftalmo, ela dizia, eu só gostava de tecido mole, eu não gostava de cirurgia ortopédica de jeito nenhum. Já a Betânia gostava, você também trabalha nessa área. Então, assim, você já começou a direcionar mais precocemente ou você foi abraçando a cirurgia como um todo para depois ir chegando nessas áreas mais específicas? Thaís, eu abracei. Abracei as espécies, abracei as áreas. Eu fui definir realmente a área bem mais no final do doutorado, apesar de que eu lembro, por exemplo, da primeira cirurgia que eu assisti neurológica, que foi entre o mestrado e o doutorado, eu fui fazer um estágio por conta na Universidade de Washington, e lá foi a primeira cirurgia neurológica que eu assisti. E assim, aquilo eu achei maravilhoso. Para tu ter uma ideia, eu nem sabia dos instrumentais que existiam, não tinha ideia do que eu estava vendo, entende? Eu nem conseguia linkar que na graduação o professor falava lá da hemilaminectomia e de repente eu estava, sabe? Depois que eu fui juntar uma coisa com a outra, assim, foi... porque realmente naquela época, onde eu estudava, era muito mais limitado, né, essa parte. O foco da universidade era outro, né, era mais animais de produção. Então, a gente tinha muitas áreas muito bem desenvolvidas, né? Tinha áreas desenvolvidas em pequenos também, muito boa, né? Mas eu não tive essa oportunidade, vamos dizer, né? Com a parte de neurologia. E ortopedia foi bem pequena também. Então, lá eu lembro que eu me encantei. Mas não foi a única área que eu me encantei, né? Então, assim, no doutorado, na URGS, a gente tinha profissionais muito bons de várias áreas. Então, eu consegui, assim, curtir, vamos dizer, e aprender muito, desde videocirurgia, oftalmologia, mas é claro, aquela parte de treinamento da cirurgia complexa, eu acabei me dedicando mais na neurologia, né? A ortopedia também, mas ficou mais essa parte, né? Ortopedia e neurologia. Mas eu tive o gostinho de praticar, de aprender de todas as áreas. E aí, quando eu fui para fazer o sanduíche, eu fiz a mesma coisa. Eu busquei fazer rodízio. Então, na oncologia, na oftalmologia, na ortopedia, na neuro, eu tentei justamente passear. É uma coisa que eu percebi, assim, eu pensava comigo, eu refletia comigo e depois eu percebia que fazia sentido. Primeiro, eu entender essa questão do paciente, né? Claro que eu já tinha curiosidade das outras áreas, né? Porque o fato de eu ter gostado da neuro não quer dizer que eu não podia gostar mais de outra área, né? Então, eu realmente era curiosa, eu quero saber o que eu gosto. Naturalmente, eu gostei de todas, mas
eu vi essa identificação, né, com essa parte mais do delicado do neuro, e ao mesmo tempo eu pude aprender técnicas que às vezes é usado mais numa área que a outra não usa tanto, né? Às vezes até de instrumental e os próprios professores ou os veterinários, né, os cirurgiões que fazem, eles têm algumas técnicas, algumas habilidades que sempre acrescentam, né, na outra área. Então, eu acabei aprendendo muito porque eu dei essa passeada assim bem com bastante dedicação, né, nessas outras áreas. Então eu acho que foi mais para o final mesmo, né, e me ajudou muito porque hoje eu vejo que muitos colegas, né, que já decidem algo cedo, eles não passam tanto tempo pela cirurgia geral. Eles não passam, por exemplo, vão para neuro, às vezes nem vai pela ortopedia. E hoje eu vejo que a neurologia, ela precisa da ortopedia, ela precisa da cirurgia geral, porque a gente sempre aprende a manusear tecidos, né, e a resolver problemas quando a gente tem mais ferramentas. E eu acho que esse conhecer com realmente, né, aprendizado ajudou muito na minha área, né, nessa área mais voltada para orto, para neuro. E aí, pensando nessa questão de experiência internacional, né? A gente tem muitos alunos que têm curiosidade em como conseguir oportunidade, às vezes tem contato com o professor dentro da instituição, que quando vê esse desejo do aluno indica, né, direciona para uma instituição ou outra, mas eu já vivenciei situações de pessoas que falaram, olha, eu quero ir para tal lugar, não tem ninguém que eu conheça que tenha contato lá, entrou na internet, jogou lá no Google, procurou, foi fuçando no site até achar, enviou e-mail, pediu uma oportunidade e foi. Como é que foram as suas experiências internacionais nesse sentido? Você foi com indicação? Você foi por conta própria? Exato. Como é que você selecionou, né, a instituição? Porque a gente sabe que tem muita opção, né? Tem, Thaís, foi exatamente o exemplo que tu deu. Eu nunca conhecia ninguém nas instituições. Eu ia na internet, via as universidades, via lá as carinhas, nome, e-mail, e mandava e-mail. Então, assim, e é interessante porque, claro que eu acho que a gente precisa ser realista, né? Eu tinha estudado o segundo grau, né, 2 anos do meu segundo grau nos Estados Unidos, num colégio interno. Então, eu não tinha dificuldade com o inglês. Então, isso é um fator determinante para se a gente vai para um país, né, de língua inglesa. Então, naturalmente, se buscar onde fala português, né, ou espanhol, enfim, né, dependendo da habilidade aí, né, com línguas, aí, naturalmente, né, não tem essa exigência, né, do falar inglês. Mas eu acho que isso é um fator, né, que foi fundamental para eu conseguir fazer isso. Até porque o que acontecia, Thaís? Meu estágio final também, né, quando eu fui para a Inglaterra, que aí eu fui fazer com cirurgia justamente porque na minha faculdade a gente não acompanhava, não tinha essa rotina, né, e eu pensei, mas Clínicas, como é que é? Foi bem assim, foi mandando os e-mails, só que o que acontecia? Praticamente, todos me davam 15 dias de estágio. Aí volta aquela nossa conversa do início. Tu mostrar que tu vale a pena a oportunidade. Entende? Que tu é merecedora daquela oportunidade. Isso aqui é um detalhe também que eles davam esse pouquinho de tempo, era porque eles tinham muito medo de que a pessoa não falasse inglês e ficasse ali, né, só ocupando espaço e não aproveitando, né? Então, é por isso que eu acho que essa parte do inglês realmente foi fundamental. E quando a gente fala assim, né, do veterinário, que o inglês é fundamental, com certeza, pelo menos a leitura, né? Porque mesmo os pesquisadores brasileiros vão estar publicando muito em revistas que também são brasileiras, mas são em inglês, né? Porque tem um alcance maior. Então, a gente precisa, se a gente quer estar atualizado, a gente vai precisar, sim, saber ler, né, inglês. E se a pessoa quiser, né, se o estudante quiser fazer um estágio fora, ele vai precisar entender o inglês falado, né? No caso fora, onde se fala inglês, né? Então, ele vai precisar saber ouvir aquela língua e também se comunicar um pouco, porque mostra, né, a comunicação também ela é importante para a gente conseguir passar a mensagem, né, conseguir trocar, não é só ouvir, né? Então eu acho que isso assim foi bem determinante, muito mais do que porque para a questão de quem indica eu realmente não tive, era só às vezes eu mandava e-mail assim, tipo, eu via lá quem era residente,
eu perguntava, quem são os professores acessíveis aí? Quem é o professor da área tal, não sei o quê? Como é que eu mando? E eu mandei, assim, é aquela coisa engraçada, porque a gente lembra dos sims, a gente não lembra dos não, né? Então, eu pensei, não, se eu não tentar, eu já tenho. Eu vou tentar. E como realmente eu busquei fora, como eu falei, assim, na minha época, no Brasil a gente era muito mais limitado na veterinária do que é hoje. Então, hoje aqui a gente, né, em cada estado tem profissionais, assim, que estão, né, em nível internacional, de primeiro mundo, a gente tem. Na minha época, o próprio cliente, o próprio tutor, né, do paciente, do animal, ele tinha certas restrições, certas limitações que hoje, né, seja cultural, seja financeira, hoje a gente já é outro cenário. Então, naturalmente, hoje a gente consegue oferecer serviços que antes a gente não conseguia. Então, na minha época de graduação, eu realmente sentia essa necessidade, além de que eu não queria perder o inglês. Então, para mim, era uma oportunidade de praticar, e aí eu busquei. Mas eu não, mas foi bem assim mesmo, foi mandando e-mail, e meu pai dizia, mas tu vai só com 15 dias, tu vai gastar todo esse dinheiro. E eu economizava muito, assim, eu trabalhava durante a faculdade, né, eu trabalhei no CCAA, então eu economizava muito, era muito sacrifício, porque eu sabia que eu queria fazer uns estágios diferenciados, né, então, enquanto meus colegas, tipo, almoçavam na universidade, porque a gente não tinha RU, não tinha restaurante universitário, enquanto meus colegas almoçavam lá, enquanto eles andavam de ônibus, enquanto eles moravam num apart hotel bonitinho, tava eu lá com a bicicleta, indo para a faculdade, voltando. Muitas vezes eu botava uma capa, ainda mais em Lages que era frio, eu botava uma capa que tinha, ela era impermeável, e eu botava o gorro e às vezes pegava chuva. Eu botava ela por cima da minha mochilinha e ia, né? Eu sei, assim, os meus colegas diziam, mano, tu tinha uns apelidos meio engraçados, assim, porque tu tava com a tua bicicleta, mas era a minha forma de todo mês guardar aquele tantinho para eu poder viajar, fazer um estágio bom. Então eu tinha isso, assim, né? Eu comia em casa, eu fazia o meu almoço, deixava, congelava, era aquele, o feijãozinho congelado. Então teve tudo isso, assim, que hoje eu digo, entende? Isso foi... é fundamental esses pequenos planejamentos, esses pequenos sacrifícios para realmente quem quer, não quer botar obstáculos, né, para ir para algum lugar, não necessariamente precisa ser internacional, né, pode ser às vezes em outro estado que a gente tem, né, que hoje a parte de cirurgia está muito avançada aqui no Brasil, então a gente tem essa facilidade, mas com certeza a cultura internacional ela abre a nossa mente, entende? Eu acho que a gente tem a cultura brasileira e quando a gente vai para fora, tanto na veterinária quanto como ser humano mesmo, a gente acorda para algumas coisas, né? Então, desde pequenos detalhes, a educação de deixar uma pessoa, por exemplo, pedestre, então lá o carro para tu ir, então aquela educação, forma de estudar, por exemplo, também eu aprendi bem diferente a forma de raciocínio clínico cirúrgico, né, nos meus estágios, então é outro, diferente, não que não tenha, né, isso aqui, mas não é as nossas universidades ainda poucas, eu acho que tem essa parte de raciocínio voltado para o objetivo de resolver o problema, entende? A gente tem muito, eu acho ainda um pouco o estudo para seguir um roteiro que não é o roteiro do paciente, entende? É o roteiro da doença, né? Mas quando o paciente chega, eu não sei qual é a doença que ele tem. Então, o raciocínio tem que ser de acordo com o paciente e não de acordo com a doença. E a gente ainda estuda de acordo com a doença. Então, essa parte eu aprendi muito fora, porque lá é básico, né? E pelo raciocínio clínico mesmo do paciente. Então, assim, eu realmente acho que, né, vale a pena. E como eu estava falando, às vezes a pessoa não tem limitação financeira, consegue não ter limitação de inglês ou, né, a língua né, que quiser ir para o país que for, mas mesmo quem acha que isso é um impeditivo, eu diria que não, entende? Eu acho que só vai exigir mais sacrifício, vai exigir um planejamento maior, pode ser que exija um tempo maior, entende? De quem tem essa facilidade. Só que, por exemplo, na minha faculdade tinha muita gente que tinha essa facilidade também, né, de viajar, financeira, muito melhor que eu. Mas não tinha eu não digo nem visão, mas eu acho que não tinha esse desejo, né, ou essa percepção. Porque eu acho que o fato de eu ter estudado no segundo grau lá, eu percebi essa diferença em algumas coisas culturais. Então, eu pensei, cara, como ajuda essa interação? E eu sei que se eu fosse para qualquer outro país, ia ser igual, eu ia aprender coisas, porque são culturas diferentes, a gente aprende, a gente muda de estado, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar em diferentes estados do Brasil, e a gente vê quão é enriquecedor
esse compartilhamento de conhecimentos, de forma de pensar, de forma de estudar, né? Então, eu acho que eu encorajo muito, muito, né? E acho que quem quer consegue. Eu tive amigos na faculdade, por exemplo, que foram autodidata na língua, entende? Outros, por exemplo, e hoje que tem cursos aí gratuito na internet. Na nossa época, a gente não tinha nem os PDF na época de graduação, então você imagina, né? Hoje realmente, assim, a pessoa que quer, se ela focar, sair um pouco do distrator, né? Daquela distração, muitas vezes, que a gente tem das redes sociais, que isso também era uma vantagem. A gente não tinha, na época tinha um Orkut, né? Eu acho que quem for ouvir isso não vai nem saber o que é. E às vezes eu já ficava indignada, porque eu passava meia hora do dia no Orkut. Meu Deus, eu tinha perdido o dia, parecia assim, né? O dia que... Porque eu já achava, né, já tinha aquela sensação de que era um tempo que na minha graduação eu não deveria estar focando tanto, né? Não que eu não, que eu acho que a rede social hoje ela tem também, né, um mecanismo muito grande aí de aprendizado e de redes, né, de realmente fazer aí esses contatos, né? Então, essa é outra coisa, é muito mais fácil hoje fazer contatos, mas a gente tem que saber escolher, né? A gente tem que saber escolher onde que coloca atenção, porque às vezes o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa carreira, ela vai depender sim de sacrifício. Às vezes não, né? Eu acho que toda carreira depende. A de cirurgia, com certeza. E aí, Mona Lisa, pensando na questão, né, da continuidade da sua carreira, você direcionou para a área acadêmica, né? Fez mestrado, fez doutorado, como você estava comentando. Quais eram as suas perspectivas, assim? Qual era a ideia que você tinha com relação à atuação profissional nessa época? Estava já na faculdade que eu percebi, né, que era uma área que me encantou, a cirurgia, Thaís, eu já sabia que eu ia precisar me especializar depois da graduação, né? Eu não tinha ilusão de que eu ia sair da graduação fazendo cirurgia, isso nunca passou. Pelo menos essa ilusão eu não tive. Mas como eu também gostava muito da parte academia, né? A minha mãe foi professora, meu pai, parte da vida dele também foi. Eu já desde novinha, com 12 anos, eu já dava aula particular, gratuita para os coleguinhas, porque eu gostava. Eu gostava daquele olhar assim, brilhando, ai, entendi, né? Aquela alegria, era um prazer, era uma satisfação, né? De a gente achar, nossa, fiz alguma coisa por alguém, né? Aquela sensação da satisfação quando alguém entende, né? Quando a mente se abre para alguma coisa nova. Então eu pensava, não, beleza, não tem como fugir do mestrado e do doutorado. Só que como eu queria, a parte de cirurgia estava muito clara para mim, eu busquei programas que deixassem a gente ficar na rotina, né? E que tinha essa maleabilidade. Então, eu busquei no Brasil, né? Universidades. Como eu tinha estagiado mais fora, praticamente não tinha estagiado no Brasil, então isso foi não um problema, mas me deixou um pouco assim, sem o conhecimento, né? Das universidades que na época tinham, né? Mestrado e doutorado, mas ao mesmo tempo eu fui atrás, né, dos conceitos e ligava para os residentes, para os mestrandos, doutorando, e perguntava, você põe a mão na massa, né? Como que é aí? Como é que é o mestrando? Como é que é o doutorando? E era bem assim, eu ligava para gente que eu não conhecia. Às vezes era para a secretária do hospital, Thaís, que eu ligava e perguntava, quem que faz as cirurgias aí? Outra coisa que eu também busquei, há um professor orientando, né? Ou o aluno fica a ver navios, né? E às vezes a gente chega na instituição e tem muita diferença, inclusive, entre professores também, né? Hoje a gente tem bastante técnicos também que uns gostam de ensinar, né? E uns têm uma capacitação, aqueles veterinários, né? E cirurgiões, que eles e têm o prazer de ensinar, têm a vocação de ensinar. Então, isso eu acho que facilita muito, me facilitou muito quando eu busquei, né, a URGS, assim. Eu não posso dizer... Teve outras que ficaram ali na lista, né, para onde eu iria, que também eram, né, no mesmo parâmetro, assim. Na época, como eu pude ser aluna, a gente uma aluna especial, né, que faz cadeiras sem estar no programa, isso me ajudou também, porque eu pude conhecer o pessoal, eu pude conhecer a universidade. Como eu não tinha estagiado lá antes, né, eu aproveitei justamente para me fazer ser conhecida, que isso também é importante, às vezes, no estágio, tu se torna conhecido, né? E o conhecido é assim, tu deixa uma marca boa, né? E eu não tive essa oportunidade porque eu fui buscar fora do Brasil. Então, quando eu vim, né, e fazer porque fora do Brasil tu não tem doutorado, assim, específico da área de cirurgia, tu tem mais a residência, né? Então, aqui, tu até pode fazer, né, teu mestrado, teu doutorado, muitas vezes com a residência, eles fazem o mestrado lá, o master deles,
mas é diferente, né? Diferente do nosso contexto aqui. Se eu quiser ser professora aqui no Brasil, ou é o mestrado, no mínimo, né, para particular, e o doutorado, principalmente, né, para as públicas, aí é uma exigência que já na minha época já era bem conhecida, né, dessa necessidade. Então, aí eu fui buscar aqui, fiz, né, como aluna especial, e aí eu identifiquei, né, essa equipe que eu poderia realmente ter suporte, né, e até colocando isso, Thaís, é uma coisa que eu acho que eu peguei isso da minha família, do meu pai, ajudou muito, e hoje eu vejo que às vezes nem todo mundo percebe que é o fato de que a gente pode aprender com todo mundo. E o que eu digo todo mundo é o que tu estava falando ali, né? Um cirurgião faz de um jeito ou de outro. Quando a gente não conhece o suficiente, a gente pode achar que são técnicas antagônicas ou que são, né? Ah, porque ele só sabe daquele jeito, ele sabe. E depois, com o tempo, a gente percebe que tem técnicas que são similares em resultado, né? E é natural, alguém busca alguma coisa para ser melhor ou para ser mais fácil, e no final às vezes é igual. E aí tu, né? Dependendo da escola que tu vem, tu pode usar uma ou a outra ou as duas. Mas principalmente, que eu falo também para os meus alunos, eu digo, quanto mais técnicas tu saber e entender quando que tu usa uma e quando que tu usa outra, porque tu pode ter a mesma cirurgia em pacientes diferentes, em complicações diferentes, tu vai preferir uma em detrimento da outra. Então, entender qual é a vantagem de cada uma, a desvantagem de cada uma, te dá ferramentas. Então, em vez de tu ter só uma ferramenta para fazer um serviço, tu vem com muito mais ferramentas. Então, isso ajuda. E eu, por exemplo, lá nos Estados Unidos era muito comum a gente receber treinamento da enfermeira. Por quê? Porque ela ia dar um treinamento de algo que a gente, poxa, não é a cirurgia, mas é importante para o cenário cirúrgico. Então, a gente aprende a realmente ter isso com todo mundo. E aqui no Brasil também. Então, assim, quando, por exemplo, tinha o aluno que ele tinha visto uma coisa na graduação que eu não vi na minha. Quando eu trocava ideia com ele, quando eu fazia uma pergunta para ele, eu já estava aprendendo. Ou melhor ainda, que é o que eu acho que eu gosto demais da academia, que é aquela que eu acho que é a cerejinha do bolo, quando o aluno te faz uma pergunta e a gente não tem a resposta, aquilo faz a gente ficar, não, eu vou ter que responder, ou eu vou ter que pelo menos ver se aquela pergunta faz sentido ou não, né? Porque a gente nem sabe se aquela pergunta faz sentido. Poxa, e se faz? Onde que está, né, essa resposta? Então, instiga a gente a pensar além das nossas dúvidas. E eu pelo menos, né, vejo que a gente aprende muito, e na cirurgia com certeza, né? Porque como eu falei, às vezes a gente acha que é só o procedimento. Não. Ser cirurgião não é fazer o procedimento, né? Ser cirurgião é tomada de decisão, desde a parte clínica, diagnóstica, né? Escolha do que usar, da técnica, enfim, né? Então, eu acho que esse aprender com todo mundo, inclusive com aquele que está em outro caminhar, né? A curva de aprendizado dele está no início, ajuda a gente muito. E, por exemplo, na URGS eu tive esse prazer, assim, foi uma experiência de vida maravilhosa, mudou, né? No meu mestrado também, né? Porque eu aprendi a raciocinar também essa questão, né, de detalhes. Então, eu acho, assim, que eu sou muito abençoada, muito sortuda por todos os lugares que eu caminhei, porque eu vejo o quanto isso me ajudou a me tornar mais próximo daquilo que eu desejo, né? Eu comentei, eu queria estar muito mais próximo do meu, né, daquilo que eu almejo, mas eu percebo que todos esses lugares fizeram assim, eu dar um salto muito grande pelas pessoas, né, que estavam lá, que me ajudaram, que me perguntaram, que me apertaram, né? Aquele professor que apertou, que disse aquela nota baixa que tu não espera, porque tu acha que tu fez, né? Tu te dedicou, só que não estava suficiente, eu não fui pelo caminho certo, né? Então, isso tudo, assim, para mim, no doutorado, foi muito engrandecedor, assim, foi maravilhoso. E naturalmente, né? Eu sempre buscando, né, outras experiências fora e tal, e depois hoje, assim, eu vejo que a gente tem muita oportunidade, né, de aprender, e para quem quer, né, seja a carreira cirúrgica, que não depende de um doutorado, né, mas aqui no Brasil, por exemplo, diferente, né, país lá nos Estados Unidos, tu faz 1 ano de internato, 3 anos de residência, então são 4 anos, tu depois fazer a prova do colégio. A gente já tem colégio de cirurgia aqui no Brasil, né, o que é muito legal, né, ele não é recente, mas ele está tendo provas mais agora, né? Assim, então, o pessoal ainda está começando a conhecer. Tem também, né, das outras áreas, mas o de cirurgia, assim, ele está
ele está oportunizando, né, que a gente também veja, tá, em que patamar que eu tô, né? E lá fora são 4 anos. Então, aqui, se a gente pensar numa residência, seriam só 2 anos. E acaba que o primeiro ano, geralmente, né, é generalista, e o segundo ano é que tu foca um pouco mais. Só que é pouco. Não adianta a gente se iludir, tá? Isso, para quem quer ser cirurgião, é pouco. Naturalmente, se a pessoa depois for trabalhar com uma equipe maior, for continuar fazendo cursos, né, ela vai alcançando, entende? Porque a gente pensa, é como eu estava falando, não existe só um caminho. Existem vários caminhos para o mesmo local, né? Se a gente for de um ponto A para um ponto B numa cidade, quantos caminhos estão? Um vai estar mais congestionado, né? Vai ser aquela residência mais difícil de entrar. O outro vai ser mais demorado, né? Um é mais inseguro, outro é mais seguro. Um a gente erra o caminho e volta. Então, eu acho que, para mim, nesse sentido, assim, de que, né, às vezes a gente quando, eu vou fazer o doutorado na área de cirurgia, hoje, muitos fazem por causa justamente de botar a mão na massa, ter aquela orientação para realmente ser um cirurgião mais qualificado. E eu busquei isso no meu doutorado, entende? Então, não foi assim, não, eu quero dar aula e eu quero só o diploma, não. Isso foi algo que eu defini muito no início, né? Que eu também falo para os alunos, olha, pense no que você quer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10. Às vezes você não tem tanta certeza, às vezes lá na frente você vai ter que reavaliar aí, né, o que você quer. Mas quando eu pensei, eu realmente pensava, tá, beleza, eu quero estar na academia, mas eu também quero ser uma boa cirurgiã, né? Porque às vezes, infelizmente hoje, não tem essa exigência, né, de rotina, muitas vezes em toda a instituição, né? Que é uma pena. Às vezes o próprio aluno, né, perde, às vezes, a oportunidade de estar aprendendo aí por diferentes fatores, né, nas nossas instituições brasileiras, que é bem diferente de lá fora, né? Lá fora vai ter aquele professor que ele fica 80% na rotina hospitalar, 10% na aula, ou 20% na aula, o outro fica 70% na pesquisa e 30% só na aula. Então, a gente tem uma utilização melhor do profissional de acordo com as habilidades dele, do professor, né? E a gente ainda não vê isso, a gente acha que, né, tomara que caminhe para a gente aproveitar o melhor de cada, né, de cada pessoa e o que ele tem a oferecer. E a gente, nessa questão da academia, né, do doutorado, às vezes para a academia a gente acaba não sendo tão exigido, né, que tenha essa rotina, que tenha essa habilidade prática, né? A gente tem a prova para entrar numa universidade, mas ela não é a prova prática, por exemplo, de cirurgia. Lá nos Estados Unidos, se tu não passar na prova do colégio, tu nem manda o teu currículo para a universidade, porque eles não vão te aceitar. Aí é a área de cirurgia, outras áreas é diferente, né? E aqui não. Aqui vai ser a publicação, né? Vai ser tu ter dado aula ou não, vai ser... Então, assim, né? Olhando a cirurgia para a academia, eu acho que a gente ainda está um pouquinho assim, não em todas as instituições, é claro, a gente tem instituições aqui brasileiras, né, maravilhosas, né, estão bem desenvolvidas, mas eu acho que a gente ainda tem muitas instituições caminhando assim em passos bem lentinhos para a gente entender que essa rotina é muito importante, né, para o estudante, até mesmo para os pesquisadores da instituição. Porque eu sempre penso, se na instituição de ensino, de pesquisa, de extensão, tu não tiver os melhores, né, os procedimentos, né, mais complexos sendo feitos, tá meio estranho, né, porque a gente que está formando os veterinários, a gente que, né, a instituição, né, de ensino, o próprio nome já diz, instituição de ensino, e na verdade, né, não consegue estar ensinando o que está, né, seria atual, o que seria, né, mais complexo. Aí, por isso que eu acho que nessa questão assim de doutorado, quem quer academia e achar, né, que a cirurgia é secundária, teria que avaliar, tá, eu vou precisar da rotina ou não. No meu caso, eu sempre gostei da rotina cirúrgica. Então, independentemente das exigências, eu fiz além, entende? Eu busquei além. Então, eu não fiquei esperando, não, eu só tenho que cumprir essa carga horária do meu projeto, só tenho que não sei o que, não. Eu aproveitava cada momento do meu doutorado, Thaís. Eles me chamavam, tinha uns que me chamavam o rato da patologia, né? Porque eu estava lá, o urubu da patologia, porque eu estava lá sempre pegando o resto do resto, ou o rato do hospital. Porque tinha dia que uma pessoa estava saindo, tipo, 9 da noite eu estava entrando, porque eu ia lá estudar de novo, ia ver, né, os pacientes. Então tinha bastante... eu busquei justamente no doutorado essa parte também de cirurgia que eu não tive, que eu não teria, né, por outros caminhos aqui no Brasil. Isso que você falou é bem importante, porque, assim,
a pós-graduação tem muitas características diferentes também, dependendo da instituição. Então, se a pessoa deseja uma vivência prática, ela realmente precisa estar atenta se o lugar para onde ela vai oferece isso. Porque tem lugares que você vai trabalhar única especificamente no seu projeto e em projetos da linha de pesquisa do seu orientador. Então, por exemplo, se você escolhe um orientador que trabalha com ortopedia, mas você quer também ter uma vivência com tecidos moles, talvez você não tenha essa oportunidade de botar a mão. Porque o professor de outra área tem os próprios orientados que vão estar ali naquela rotina. Existe realmente essa questão, né, de a gente tem uma concepção muito errada do que a pós-graduação traz para a gente em termos de formação. Eu conheço, infelizmente, pessoas que fizeram pós-graduação na cirurgia e não operaram nenhum animal. E não tem o título, mas não tem a rotina, não tem a vivência, não tem a prática. Então, assim, é uma separação que existe, né, entre o papel e a realidade, né, do que aquela pessoa pode oferecer. E dentro da academia, a gente sabe que essa característica que a gente tem, ela acaba podando muito o crescimento dos profissionais, né? De você ter que atender o tripé, ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa é aquele que te dá mais notoriedade, aquele que te projeta mais para fora da instituição. E aí você que quer ficar na rotina, que muitos lugares consideram como um trabalho de extensão, isso acaba não te agregando em termos de carreira. E aí você acaba, às vezes, né, abrindo mão ali dentro de uma progressão que você deseja, que todo mundo quer trabalhar, se dedicar, mas também quer chegar no momento de mais tranquilidade, né? Que a gente vai ter como dar o sangue a vida inteira. Então, assim, isso às vezes acaba mudando os planos que você tem para sua carreira, e isso às vezes é um pouco frustrante, né? Então, eu já conversei com profissionais, assim, que optaram por sair da academia, porque era aquela situação, olha, gosto, adoro ensinar e tudo, mas aqui nesse ambiente, com essa dinâmica, eu não estou tendo as ferramentas que eu preciso para chegar onde eu quero. Então, eu vou optar por outro caminho. E isso está se tornando cada vez mais comum na nossa profissão. Né? Então, é uma pena porque a gente, entre aspas, né, foi o que você falou, perde grandes profissionais dentro do ensino, né, que vão orientar alunos que estão caindo no mercado, e o certo seria isso, que dentro da universidade o aluno visse aquela situação mais top, né, mais perfeita, mais elaborada, mais complexa, que é o que eu conversei com o Harrison, né, que trabalha no Canadá. Ele falou, não, as cirurgias básicas todas eu faço, tudo que é mais complexo a gente encaminha para a universidade, porque lá tem os grandes especialistas, autores de livros, que são os caras que conseguem fazer coisas mais elaboradas. E às vezes aqui a gente não tem isso, né? Às vezes é o contrário, da instituição de ensino se encaminha para uma clínica particular, para o hospital particular, porque o cara lá tem o equipamento que ele precisa para fazer a técnica, que às vezes dentro de uma instituição eventualmente você não consegue comprar, tem que fazer licitação, vem material de qualidade ruim, não é o que você precisa para fazer um trabalho de excelência. Então, assim, é tanto fator, né? Não estamos querendo, né, murchar ninguém que tenha esse intuito, mas são muitos fatores que interferem. Às vezes, antes de entrar na carreira, na academia, a gente não tem essa percepção. E, Mona Lisa, o que você diria para a Mona Lisa que estava entrando na graduação, lá no comecinho, né? O que você diria para ela hoje, diante de tudo que você caminhou até aqui? Estude tudo que você vê na prática, vá, né, procure participar de encontros e o resto pode seguir o caminho que o resto deu certo. Eu acho que essas duas coisas eu caminharia mais cedo, eu faria mais cedo. Entende, Thaís? Esses dois pontos, assim, que eu acho que eu teria... Quem sabe a minha curva de aprendizado seria um pouquinho mais... Então, eu teria caminhado mais rápido que isso. E o resto, eu acho que eu consegui, assim, ter a lucidez de buscar. Eu acho que eu tive garra, assim. Eu fui abençoada, né? Em muitos aspectos, sempre tive apoio da minha família, né? Então, eu vejo que eu me sacrifiquei em algumas coisas, né? Mas outras eu também não posso reclamar, que eu fui muito, muito sortuda. Muito bem, Mona Lisa, adorei esse papo com você. Acho que você trouxe várias contribuições muito importantes, né? Eu acho que esses aspectos que a gente discute relacionados à carreira, perspectiva, questões que às vezes a gente tem uma ideia e quando chega na hora da prática é um pouco diferente. Então, acho que é importante a gente não engessar os nossos planos, né? Porque a qualquer momento pode surgir algo que talvez, né, esteja mais de acordo com aquilo que você deseja. Mas adorei, Mona Lisa, muito obrigada. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão.
Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!